Você já sentiu um peso no coração, como se algo maior estivesse prestes a acontecer em sua vida? Uma inquietação santa, um chamado que não pode ser ignorado? Nos últimos dias, Deus tem liberado um sinal claro para os seus escolhidos, e este pode ser o momento em que Ele está confirmando o seu lugar nessa lista divina. A Bíblia nos mostra que, em toda geração, o Senhor separa aqueles que serão instrumentos nas suas mãos, e hoje não é diferente. O Espírito Santo está soprando sobre a terra, preparando corações para um avivamento que muitos nem sequer imaginam. O sinal dos escolhidos não é algo que pode ser fabricado ou imitado. Ele vem diretamente do trono de Deus, marcando aqueles que foram predestinados para cumprir um propósito específico nestes últimos tempos. Você já percebeu mudanças em seu espírito? Sonhos mais vívidos, uma sede insaciável pela palavra, uma sensação de urgência que não te deixa parar? Esses podem ser os primeiros indícios de que você está sendo chamado para algo maior. O Senhor não age por acaso, e cada detalhe em sua vida está sendo alinhado para este momento. Mas como saber, de forma concreta, se você está entre os escolhidos? A resposta não está em revelações místicas ou em sinais exteriores, mas na palavra de Deus. Em João 15,16, Jesus diz: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça." Esse é o primeiro sinal, um coração que produz frutos espirituais genuínos, mesmo em meio às adversidades. Se você tem experimentado um amor mais profundo por Deus e pelas pessoas, uma coragem incomum para testemunhar e uma resistência sobrenatural contra o pecado, esses são indícios claros da mão de Deus sobre sua vida. Outro sinal dos escolhidos é a aprovação. Sim, você leu certo. Aqueles que são chamados para uma missão especial enfrentam testes específicos porque Deus está preparando o seu caráter. Assim como José foi provado na casa de Potifar e na prisão antes de assumir seu lugar no palácio, você também pode estar passando por um período de refinamento. As lutas que você enfrenta não são um sinal de rejeição, mas de preparação. O Senhor está removendo tudo o que pode atrapalhar o seu plano em sua vida, e isso inclui dependências emocionais, medos e qualquer coisa que não esteja alinhada com a sua vontade. E então, você se identifica com esses sinais? Se a resposta for sim, é hora de se posicionar. Ore agora mesmo e peça a Deus que confirme o seu chamado em sua vida. Compartilhe nos comentários o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, pois sua história pode ser a chama que acende o coração de outros escolhidos. E se você ainda não tem certeza, não se desespere. Continue buscando a face de Deus, porque Ele revelará o seu propósito no tempo certo. O importante é estar pronto, pois o sinal dos escolhidos já foi liberado, e o tempo de agir é agora. Você já parou para observar os acontecimentos recentes em sua vida e percebeu que há uma mão invisível guiando cada passo? Muitos estão recebendo confirmações sobrenaturais de que foram selecionados para um tempo especial, mas nem todos conseguem discernir esses sinais. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus marca seus escolhidos, e hoje não é diferente. Se você está lendo estas palavras, é possível que o Espírito Santo esteja tentando falar ao seu coração, confirmando que você faz parte desse grupo seleto que será usado poderosamente nos últimos dias. Um dos sinais mais evidentes é a sensação de que você não se encaixa mais nos padrões deste mundo. Enquanto muitos buscam prazeres passageiros e acumulam riquezas terrenas, você sente um vazio inexplicável quando tenta se conformar com essas coisas. Em Romanos 12:2, a palavra nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente."
Esse desconforto santo é um sinal claro de que você foi separado. O mundo já não te atrai como antes, porque seu espírito está sendo preparado para algo maior, algo eterno. Outro sinal marcante é o aumento da sensibilidade espiritual. Você percebe que coisas que antes passavam despercebidas agora incomodam profundamente. Mentiras que antes pareciam inofensivas agora doem como facadas. Pecados que a sociedade normalizou agora gritam em sua consciência. Isso não é acaso. É o Espírito Santo refinando seu discernimento. Os escolhidos de Deus são como sentinelas, chamados para soar o alarme quando o inimigo se aproxima. Se você tem experimentado essa aguda percepção do que é sagrado e do que é profano, alegre-se, pois isso é uma confirmação divina. Sonhos e visões também têm sido um meio comum pelo qual Deus tem falado aos seus escolhidos nestes dias. Joel 2:28 profetizou: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões." Você tem tido sonhos recorrentes que trazem mensagens claras? Acorda com versículos bíblicos ecoando em sua mente? Essas podem ser formas pelas quais Deus está confirmando seu chamado e preparando você para o que está por vir. Mas atenção, com o chamado vem a responsabilidade. Os sinais não são dados apenas para nosso conforto pessoal, mas para nos preparar para a batalha. Efésios 6:12 nos lembra que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você está experimentando esses sinais, é crucial que fortaleça sua vida de oração, mergulhe ainda mais na palavra e se una a outros irmãos que compartilham dessa mesma unção. Agora é o momento de responder ao chamado. Se esses sinais ressoam em seu espírito, não hesite, ajoelhe-se agora mesmo e consagre sua vida novamente ao Senhor. Peça que Ele afie ainda mais seu discernimento e o use como instrumento de justiça nestes tempos decisivos. E se você ainda está em dúvida, continue buscando, pois Deus não esconde sua vontade daqueles que o buscam de todo o coração. Compartilhe nos comentários quais desses sinais você tem experimentado, pois seu testemunho pode ser a confirmação que outro irmão necessita. O tempo é curto e os escolhidos estão sendo despertados. Onde você se encaixa nesse mover? O chamado de Deus nunca vem sem um custo. Se você foi marcado como um dos escolhidos para este tempo, precisa entender que a jornada à frente exigirá tudo de você, mas valerá cada passo. A glória que está reservada para os fiéis supera em muito qualquer sofrimento temporário. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que pagaram o preço por seu chamado, e suas vidas nos ensinam lições preciosas sobre o que significa realmente ser selecionado pelo Altíssimo. Moisés teve que abandonar seu conforto no palácio para se tornar um fugitivo no deserto antes de libertar Israel. Davi foi ungido rei, mas passou anos sendo perseguido por Saul antes de assumir o trono. Paulo sofreu naufrágios, açoites e prisões para cumprir seu ministério. O padrão é claro: antes da coroa, vem a cruz. Se você tem sentido um peso maior em sua vida espiritual ultimamente, se as provações parecem ter se intensificado, não se assuste. Isso pode ser o selo de autenticidade do seu chamado. O primeiro preço a ser pago é a solidão. Os escolhidos frequentemente se encontram caminhando sozinhos, pois poucos entendem o fardo que carregam. Você já se sentiu isolado, mesmo cercado de pessoas? Como se ninguém verdadeiramente compreendesse o que Deus tem colocado em seu coração. Essa solidão sagrada é necessária, pois força você a depender exclusivamente dele. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente.
Foi na solidão da prisão que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Se este é seu momento de deserto, saiba que Deus está trabalhando em você algo que será revelado no tempo certo. Outro custo do chamado é o ataque espiritual intensificado. Quanto mais próximo você está do centro da vontade de Deus, mais o inferno se agita contra a sua vida. Se você tem experimentado ataques repentinos em sua saúde, finanças, relacionamentos ou paz mental, não se desespere. Esses são sinais de que você está no caminho certo. Lembre-se, o inimigo não perde tempo perseguindo aqueles que não representam ameaça ao seu reino. Se você está sendo atacado, é porque há algo em você que o diabo teme. Mas há um terceiro preço, talvez o mais doloroso: a morte do ego. Ser escolhido por Deus significa abrir mão de seus planos, seus sonhos pessoais e sua reputação. Significa estar disposto a ser mal interpretado, rejeitado e até perseguido por amor a Cristo. Você consegue dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa entrega total é o que separa os verdadeiros escolhidos daqueles que apenas desejam os benefícios do chamado sem a responsabilidade que o acompanha. Agora é o momento da decisão. Se você reconhece esses sinais em sua vida, pare e reflita. Está disposto a pagar o preço? Se a resposta for sim, prepare-se, pois Deus está prestes a elevá-lo a um novo nível em sua obra. Ore agora mesmo e declare sua disposição em seguir adiante, custe o que custar. Compartilhe nos comentários como Deus tem trabalhado em sua vida através dessas provações. Seu testemunho pode fortalecer outros guerreiros nesta batalha. O mundo está esperando pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Você está pronto para se levantar? O que verdadeiramente diferencia aqueles que foram selecionados por Deus para tempos especiais? Não são títulos, dons ou habilidades naturais, mas características espirituais profundas que só o Espírito Santo pode produzir. Neste capítulo, revelaremos as marcas autênticas que identificam os verdadeiros escolhidos do Senhor. Aqueles que não apenas foram chamados, mas que estão vivendo de acordo com esse chamado celestial. A primeira e mais evidente marca é a fome insaciável pela presença de Deus. Enquanto muitos se contentam com cultos rotineiros e uma vida espiritual superficial, os escolhidos possuem um apetite voraz por mais de Deus. Eles não conseguem se satisfazer com pouco, pois sabem que foram destinados a algo maior. Como Davi clamava: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27:4. Você tem experimentado essa sede incontrolável por intimidade divina? Acorda durante a noite com urgência de orar? Sente que os momentos de adoração são curtos demais? Esses são sintomas claros de um coração marcado pelo selo de Deus. Outra característica inconfundível é a sensibilidade aguçada ao pecado. Os escolhidos não conseguem conviver pacificamente com o mal, mesmo em suas formas mais sutis. O que outros consideram pequenos deslizes ou fraquezas humanas normais, para eles são feridas abertas no coração. Como Isaías, que ao ver a glória de Deus exclamou: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Se você tem sentido uma dor profunda ao testemunhar o pecado na igreja, uma angústia santa ao ver a banalização das coisas sagradas, alegre-se. Isso não é excesso de zelo, mas o reflexo de um coração alinhado com o coração de Deus. A capacidade de discernir os tempos é outra marca crucial. Os escolhidos possuem uma percepção espiritual que vai além do natural. Eles conseguem enxergar o que muitos não veem, antecipar o que outros só perceberão quando já acontecer. Como os filhos de Issacar, homens que tinham entendimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer.
1 Crônicas 12:32. Você tem tido insights surpreendentes sobre eventos atuais? Sente que Deus tem mostrado coisas que estão por vir? Essas revelações não são para alimentar seu ego, mas para preparar você e outros para o que está por vir. Mas talvez a marca mais reveladora seja o amor sacrificial pelos perdidos. Os verdadeiros escolhidos não conseguem olhar para o mundo sem sentir uma dor dilacerante pelas almas. Como Jeremias, que dizia: "Se eu disser, não farei menção dele, nem mais falarei no seu nome, então há no meu coração um como fogo ardente encerrado nos meus ossos." Jeremias 29. Se você tem chorado por pessoas que nunca viu, se acorda com nomes de desconhecidos em seu coração, se sente um peso inexplicável por certas nações. Esses são os sinais do chamado missionário de Deus sobre sua vida. Agora vem o desafio. Essas marcas estão evidentes em sua vida? Se sim, Deus está preparando você para um tempo de colheita como nunca antes visto. Se ainda não desanime. Comece a buscar essas características em oração. Compartilhe nos comentários qual dessas marcas você mais reconhece em sua jornada, pois sua honestidade pode libertar outros para buscarem o mesmo selo de autenticidade divina. Lembre-se, ser escolhido não é sobre perfeição, mas sobre disposição em ser moldado pelo oleiro. O mundo está esperando pela manifestação dos verdadeiramente chamados, e você pode ser um deles. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Porém, esse processo de capacitação envolve um refinamento que muitos não estão dispostos a enfrentar. Se você foi selecionado para estes tempos decisivos, precisa entender que está prestes a passar pelo fogo da purificação divina, não como castigo, mas como preparação essencial para cumprir seu destino eterno. O profeta Malaquias descreve esse processo com clareza. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Malaquias 3:3. Observe que o ourives não abandona o metal precioso durante o processo. Ele fica atento, controlando cuidadosamente a temperatura, porque sabe exatamente quando a impureza está sendo removida e quando o material está prestes a ser danificado. Assim é com o Senhor em sua vida. Cada prova, cada luta, cada momento de pressão está sendo supervisionado por suas mãos amorosas. O primeiro estágio desse refinamento é a quebra da autossuficiência. Deus permite que cheguemos ao limite de nossas forças para que aprendamos a depender exclusivamente dele. Foi o que aconteceu com Paulo quando recebeu a resposta: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Você tem se sentido esgotado ultimamente? Como se todas as suas habilidades naturais tivessem chegado ao limite. Isso não é fracasso, é o cenário perfeito para o poder de Deus se manifestar. O segundo estágio é o silêncio de Deus. Há momentos em que as orações parecem não passar do teto, quando a presença que antes era tão vívida parece distante. Esse é o teste mais doloroso para os escolhidos, mas também o mais transformador. Como Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. Esses desertos espirituais não são abandonos, mas oportunidades para desenvolvermos uma fé que não depende de sentimentos ou experiências emocionais. Mas o estágio mais crucial é a morte das expectativas pessoais. Os escolhidos frequentemente descobrem que o chamado de Deus é radicalmente diferente do que imaginavam. José sonhou com feixes se curvando, mas não previu a cisterna nem a prisão. Davi foi ungido rei, mas não anteviu os anos de fuga nas cavernas. Se seus planos estão ruindo, se o cenário que você imaginou está se desfazendo, não resista.
Deus está escrevendo uma história maior do que você poderia conceber. Agora é hora de responder. Você está disposto a ser purificado? Se esses processos ressoam em seu espírito, ajoelhe-se agora e diga: Senhor, faça em mim tudo o que for necessário. Compartilhe nos comentários como Deus tem trabalhado em seu caráter. Seu testemunho pode ser a luz que guia outros no mesmo caminho. Lembre-se, o fogo não destrói o ouro, apenas revela seu verdadeiro brilho. E você está sendo preparado para brilhar como nunca em meio às trevas deste tempo. Ser escolhido por Deus é um privilégio incomparável, mas também um alvo em potencial para armadilhas espirituais cuidadosamente preparadas pelo inimigo. Neste capítulo crucial, revelaremos os perigos ocultos que podem desviar até os mais consagrados servos de Deus de seu chamado original. Se você foi selecionado para estes tempos finais, precisa estar alerta contra essas ciladas que têm destruído muitos que começaram bem, mas não perseveraram até o fim. A primeira e mais sutil armadilha é o orgulho espiritual. Quando Deus começa a usar alguém com sinais e maravilhas, quando as profecias se cumprem e o ministério cresce, surge o risco mortal da autoexaltação. Foi o que aconteceu com o rei Uzias, que, tendo se tornado forte, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Segundo Crônicas 26:16. Você tem se surpreendendo pensando que é mais espiritual que outros, comparando seu crescimento com o de irmãos na fé? Esses são os primeiros sinais de que o veneno do orgulho está tentando penetrar em seu coração. Outra armadilha devastadora é a negligência com a vida devocional. Na pressa de cumprir o chamado, muitos escolhidos começam a substituir horas de intimidade com Deus por atividades ministeriais. Martin Lloyd-Jones alertou: o maior perigo para um pregador é pregar sem estar sendo alimentado. Você tem corrido tanto para fazer a obra de Deus que se esqueceu do Deus da obra? Seus momentos a sós com o Pai têm sido substituídos por reuniões, projetos e programas? Essa é uma cilada fatal, pois nenhum fruto permanente pode vir de uma vida que não está constantemente conectada à videira verdadeira. As alianças erradas representam outro perigo mortal. O inimigo frequentemente usa relacionamentos aparentemente inocentes para desviar os escolhidos de seu destino. Salomão, o homem mais sábio da terra, caiu quando suas mulheres lhe perverteram o coração. 1 Reis 11:3. Você tem mantido relacionamentos que, mesmo não sendo pecaminosos em si, estão enfraquecendo seu chamado? Pessoas que não entendem seu fogo espiritual e constantemente o puxam de volta para a mediocridade? Mas talvez a armadilha mais traiçoeira seja a substituição do chamado por imitações. Muitos escolhidos começam bem, mas ao longo do caminho trocam o sobrenatural de Deus por métodos humanos, a dependência do Espírito por técnicas comprovadas. Como Sansão, que não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Você tem notado que está operando mais por força própria do que pelo poder de Deus? Que seus métodos estão se tornando mais importantes que sua mensagem? Agora é tempo de examinar seu coração. Se você identificou qualquer dessas armadilhas em sua vida, não se desespere. O simples fato de reconhecê-las já é prova de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Ore agora com as palavras do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Compartilhe nos comentários como Deus tem guardado você dessas armadilhas. Seu alerta pode salvar outros irmãos da queda. Lembre-se, a maior prova de que você é verdadeiramente escolhido não é apenas começar bem, mas perseverar até o fim.
Enquanto o mundo se alimenta de entretenimento vazio e informações passageiras, Deus prepara uma mesa especial para seus escolhidos nestes últimos dias. O profeta Jeremias declarou: "Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração." Jeremias 15:16. Se você foi selecionado para este tempo crucial, precisa discernir o que está consumindo espiritualmente, pois seu destino eterno depende da qualidade do alimento que nutre sua alma. O primeiro e mais essencial nutriente é a palavra de Deus em sua forma mais pura. Em um tempo onde muitos buscam revelações novas e extravagantes, os verdadeiros escolhidos retornam às Escrituras com fome renovada. Não são as interpretações criativas que sustentam o guerreiro espiritual, mas o pão sólido da verdade imutável. Você tem reservado momentos diários para ler a Bíblia sem pressa, permitindo que o Espírito Santo fale diretamente ao seu coração? Ou tem se contentado com versículos isolados e mensagens rápidas que não exigem meditação profunda? A oração que vai além do pedido é outro alimento indispensável. A maioria dos cristãos ora apenas para apresentar necessidades, mas os escolhidos desenvolvem um relacionamento de intimidade que transforma a oração em respiração espiritual. Como Daniel, que continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Suas orações têm sido apenas listas de pedidos, ou você tem cultivado momentos prolongados de adoração, silêncio e escuta atenta da voz de Deus? A comunhão com outros escolhidos é um nutriente frequentemente negligenciado. O fogo individual se apaga facilmente, mas quando várias brasas são reunidas, o calor aumenta exponencialmente. Provérbios 27:17 nos lembra: "Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Você tem buscado relacionamentos com outros que compartilham do mesmo fogo espiritual? Ou tem tentado caminhar sozinho, orgulhoso de sua singularidade, enquanto seu fervor vai esfriando gradualmente? O sofrimento santificado é talvez o alimento mais incompreendido, mas mais poderoso. Enquanto muitos fogem de qualquer forma de dor, os escolhidos aprendem a extrair nutrição espiritual até mesmo das provações. Como Paulo, que declarou: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." 2 Coríntios 4:17. Você tem visto suas dificuldades como inimigas a serem evitadas ou como ferramentas nas mãos do oleiro para moldar seu caráter? Os sonhos e visões noturnas constituem outro canal de alimentação divina. Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito e os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos. Joel 2:28. Você tem prestado atenção às mensagens que Deus envia enquanto você dorme? Tem registrado e testado esses sonhos à luz das Escrituras? Agora é hora de examinar sua dieta espiritual. O que tem predominado em seu cardápio diário? Alimentos leves e rápidos que não nutrem ou a substanciosa comida dos fortes? Faça um compromisso hoje de ajustar sua alimentação espiritual. Ore com as palavras do salmista: "Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma brama por ti, ó Deus." Salmo 42:1. Compartilhe nos comentários como Deus tem alimentado você nestes dias. Seu testemunho pode inspirar outros a buscarem a mesma nutrição espiritual. Lembre-se, a guerra que está por vir exigirá soldados bem alimentados, não apenas entusiasmados. Existe uma diferença entre a unção comum, que todos os crentes podem experimentar, e a unção específica que Deus reserva para seus escolhidos em tempos estratégicos. Essa unção especial não é sobre posição ou título, mas sobre uma capacitação divina para cumprir propósitos eternos.
Se você foi chamado para estes últimos dias, precisa entender a natureza dessa unção, como ela opera e como não extinguir o fogo que Deus acendeu em seu espírito. A primeira característica dessa unção é seu caráter sobrenatural. Não pode ser reproduzida por técnicas humanas ou esforço pessoal. Quando Jesus leu o pergaminho de Isaías na sinagoga, declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu." Lucas 4:18. Essa mesma unção está disponível para os escolhidos hoje, uma capacitação divina para realizar o que seria humanamente impossível. Você já experimentou momentos em que uma força sobrenatural operou através de você, fazendo coisas que vão além de suas habilidades naturais? A unção dos escolhidos é frequentemente acompanhada por oposição. Quanto mais poderosa a unção, mais intensos serão os ataques contra ela. Neemias enfrentou zombaria e ameaças quando começou a reconstruir os muros. Neemias 4:1-3. Se você tem sentido uma resistência incomum em sua vida espiritual, ministério ou relacionamentos, pode ser um sinal de que uma unção especial está sobre você. O inimigo não se incomoda com cristãos comuns, ele teme aqueles que foram marcados para perturbar seu reino. Outro aspecto crucial é a relação entre unção e caráter. Muitos buscam o poder de Deus sem estar dispostos a pagar o preço da santidade. Mas a verdadeira unção dos escolhidos sempre vem acompanhada de um processo de purificação. Davi foi ungido rei, mas antes teve que aprender a depender de Deus nos campos com as ovelhas e nas cavernas da perseguição. Você está disposto a ser preparado no esconderijo antes de ser revelado publicamente? A unção dos escolhidos é sempre para servir, nunca para se promover. Jesus advertiu: "Não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós." Mateus 10:20. Quando a unção se torna motivo de orgulho ou busca de status, ela se dissipa. Você tem usado os dons e manifestações espirituais para edificar outros ou para chamar atenção para si mesmo? Um dos sinais mais claros dessa unção especial é a autoridade espiritual que a acompanha. Não se trata apenas de fazer coisas impressionantes, mas de falar e agir com uma autoridade que vem do trono de Deus. Como Pedro e João diante do homem coxo: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." Atos 3:6. Suas palavras têm carregado esse peso de autoridade celestial? Agora é o momento de responder a essa unção. Se você reconhece esses sinais em sua vida, ajoelhe-se e consagre-se novamente ao Senhor. Ore: "Purifica-me, ó Deus, e usa-me como teu instrumento nestes tempos decisivos." Compartilhe nos comentários como Deus tem manifestado sua unção em sua vida. Seu testemunho pode encorajar outros a buscarem o mesmo derramamento. Lembre-se, a unção dos escolhidos não é um privilégio, mas uma responsabilidade sagrada. O mundo está esperando pela manifestação dos verdadeiramente ungidos, e você pode ser um deles. O relógio profético está avançando, e o que muitos profetas e reis desejaram ver está se cumprindo diante de nossos olhos. Se você está entre os escolhidos para esta geração, precisa entender que não há mais tempo para hesitação ou preparos intermináveis. Como Esther, você foi chamado para tal tempo como este. Esther 4:14. Este capítulo revelará a urgência do seu chamado e como responder adequadamente ao momento histórico que Deus está lhe confiando. A primeira evidência do chamado inadiável é a aceleração divina. Tudo em sua vida parece estar se movendo mais rápido do que o normal. Sonhos que você achava que levariam anos para se cumprir estão acontecendo em meses. Revelações que antes demoravam para chegar agora surgem com clareza impressionante. Como Isaías profetizou: "Eis que farei uma coisa nova,
Agora sairá a luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Você tem percebido essa aceleração sobrenatural em sua jornada espiritual? O segundo sinal é o aumento da visão estratégica. Os escolhidos estão recebendo discernimento para enxergar além das circunstâncias atuais, compreendendo o movimento maior de Deus na terra. Como os filhos de Issacar, que tinham entendimento dos tempos, 1 Crônicas 12:32, você está começando a conectar eventos aparentemente desconexos e enxergar o quadro completo que Deus está pintando. Essa capacidade não é para alimentar curiosidade, mas para posicioná-lo como intercessor e agente do reino no lugar exato onde você é necessário. Terceiro, há um chamado para unidade entre os escolhidos. Enquanto o mundo se divide cada vez mais, o Espírito está unindo corações preparados em uma só mente e propósito. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João 17:21. Você tem sentido um puxão em seu coração para se conectar com outros guerreiros espirituais, mesmo que isso exija deixar de lado diferenças secundárias. O quarto aspecto é a exposição da escuridão. Os escolhidos estão sendo posicionados como luzes em meio às trevas, não por esforço próprio, mas por uma pureza que contrasta radicalmente com o mundo ao redor. Como Daniel e seus amigos, que se destacaram na Babilônia por sua excelência e fidelidade. Daniel 1:20. Você tem notado que está se tornando cada vez mais diferente, sem tentar ser, simplesmente por manter sua consagração em um mundo que rejeita os valores do reino. Finalmente, há um senso de urgência impossível de ignorar. Os verdadeiros escolhidos não precisam ser convencidos da importância do momento. Eles sabem em seu espírito que o tempo está se esgotando. Como Paulo escreveu: "Despertai, ó vós que dormis, levantai-vos dentre os mortos, e Cristo vos iluminará." Efésios 5:14. Você tem acordado com um peso pela salvação de almas? Sonha com multidões necessitadas? Sente que não pode mais perder tempo com trivialidades? Agora é a hora de agir. Se esses sinais ressoam em seu espírito, não espere por uma confirmação adicional. Você já foi chamado. Ore agora com urgência. Senhor, quebra toda a hesitação em meu coração. Coloca-me no meu lugar designado no teu exército nestes últimos dias. Compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você sobre este tempo crucial. Sua obediência em compartilhar pode ser a chave para liberar outros em seus chamados. O mundo não pode esperar mais. Os escolhidos precisam se levantar agora. O que separa os verdadeiros escolhidos de Deus daqueles que apenas realizaram obras religiosas? A resposta está no legado que permanece depois que eles se vão. Enquanto muitos são lembrados por seus dons ou conquistas temporais, os genuinamente chamados deixam marcas eternas que continuam a reverberar através das gerações. Se você foi selecionado para este tempo decisivo, precisa compreender que está construindo algo muito maior do que pode ver com os olhos naturais. Um legado que transcenderá sua breve passagem por esta terra. O primeiro aspecto desse legado é a semente da verdade plantada em corações preparados. Jesus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda que, embora pequeno, cresce e se torna a maior das hortaliças. Mateus 13:31-32. Você pode não ver os frutos completos de seu labor agora, mas cada palavra de verdade que você compartilha, cada ato de amor genuíno, cada exemplo de fé inabalável está plantando árvores espirituais que abrigarão gerações futuras. Como aqueles discípulos anônimos que prepararam o jumento para a entrada triunfal de Jesus, Marcos 11:1-6,
Seu trabalho aparentemente pequeno pode ser peça essencial em um plano maior que só será revelado no tempo certo. O segundo pilar do legado eterno são as vidas transformadas. Os escolhidos não acumulam seguidores, mas geram filhos espirituais que superarão suas próprias conquistas. Paulo escreveu a Timóteo: "E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." 2 Timóteo 2:2. Você está investindo em pessoas que carregarão a tocha depois de você, ou tem se contentado com ministérios superficiais que não reproduzem seu caráter e unção em outros? Terceiro, os escolhidos deixam padrões de fé que desafiam a mediocridade, como Abel, que estando morto ainda fala. Hebreus 11:4. Seu testemunho continua a ecoar muito depois de sua partida. Seu modo de orar, sua coragem em tempos de crise, sua integridade inegociável. Esses se tornam faróis para os que virão depois. Quando as futuras gerações enfrentarem desafios sem precedentes, será o exemplo dos escolhidos de hoje que lhes dará coragem para permanecer firmes. O quarto elemento é a ruptura de ciclos malignos. Os verdadeiros escolhidos não apenas abençoam, eles quebram cadeias que escravizavam famílias e nações há séculos. Como os israelitas que levaram 12 pedras do Jordão como memorial, Josué 4:1-9. Seu ministério estabelece marcos de libertação que impedem o inimigo de recuperar território. Cada vez que você resiste a uma tentação familiar, cada padrão de pecado que você quebra está libertando seus descendentes de batalhas que você mesmo precisou enfrentar. Finalmente, o legado mais poderoso é o amor que persiste. Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." João 13:35. Quando dons se calarem e conhecimentos passarem, o amor que você demonstrou permanecerá como perfume eterno. As pessoas podem esquecer seus sermões, mas nunca esquecerão como você as fez sentir o amor de Cristo em momentos de profunda necessidade. Agora é hora de olhar para o futuro que você está construindo. Que legado suas ações atuais estão preparando? Quando seu nome for apenas uma memória, o que continuará vivo através daqueles que você impactou? Ore agora com as palavras do salmista: "Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio." Salmo 90:12. Compartilhe nos comentários que tipo de legado você deseja construir, não por vaidade, mas como compromisso solene com as gerações futuras. O mundo pode não reconhecer seus esforços agora, mas no dia em que todos os segredos forem revelados, seu nome será lembrado entre aqueles que, como Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Atos 7:55. E ousou viver como se o invisível fosse a única realidade que importa. Esse é o legado dos verdadeiros escolhidos. Não monumentos de pedra, mas vidas eternamente transformadas pelo poder do Deus a quem serviram.